Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, parece ir contra tudo que se aprende sobre negócios, com base no material da Juma. A ideia é: cuidado com o lucro. Parece estranho, né? Mas acredite, faz todo sentido e a gente vai entender o porquê. Vamos começar com uma pergunta que talvez tire o sono de muito empresário por aí. Pensa só por um segundo. Se a pessoa que comanda o negócio tirasse uma semana de folga, sabe, completamente offline, o que aconteceria com a empresa? A resposta para essa pergunta é o centro de toda a nossa conversa. E essa frase aí não é uma hipótese não, é o desabafo real de uma empresária e resume um cansaço que, nossa, muita gente conhece bem. A empresa está crescendo, o faturamento está bom, mas por dentro a sensação é de estar correndo numa esteira que simplesmente não para nunca. E esse sentimento de estar numa esteira sem fim tem nome, viu? É o problema do dono sobrecarregado. É uma armadilha clássica onde o próprio crescimento da empresa acaba sendo limitado pelo seu fundador. E quais são os sintomas? Bom, eles são bem claros. O fundador se torna o gargalo para cada pequena decisão. As férias viram só uma mudança de cenário para continuar trabalhando grudado no telefone. As metas? Essas só saem do papel com a cobrança direta do dono. E o mais doído, apesar de ter uma equipe, a sensação é de total solidão. No fim, o ponto crucial é este: não se construiu um negócio, mas sim um emprego muito caro para si mesmo. Essa sobrecarga toda não é só um problema de gestão, tá? A autora traz uma metáfora poderosa, é um sinal claro de que a empresa está doente. A partir da própria jornada pessoal dela, que incluiu uma batalha contra o câncer, a autora começou a ligar os pontos. Ela percebeu que aquele esgotamento que sentia na vida pessoal tinha um paralelo direto, idêntico, com o que via no mundo dos negócios. E aqui está a grande sacada. Empresas adoecem, exatamente como as pessoas. Por quê? Ora, porque são feitas de pessoas. Elas não são só planilhas e processos. São, na verdade, ecossistemas humanos. E o que causa essa doença corporativa? Exatamente as mesmas coisas que nos afetam. Pressão em excesso, uma total falta de equilíbrio e aquele péssimo hábito de ignorar os sinais de alerta, até que seja tarde demais. Tudo isso junto cria uma cultura que, em vez de sustentar as pessoas, desgasta todo mundo. Uma das consequências mais graves dessa doença na organização é o que o mercado hoje chama de apagão de talentos. Não é que faltem pessoas qualificadas. O que falta é a capacidade das empresas de manter essa gente. As pessoas têm opções e ninguém quer ficar num ambiente de trabalho doente. E para quem acha que isso é só um papo meio humano demais, aqui vai um número: US$ 1 trilhão. É isso mesmo. Essa é a perda anual de produtividade no mundo todo por causa de depressão e ansiedade, segundo a OMS. Ou seja, saúde mental deixou de ser um tema secundário, é um fator econômico brutal. Então qual é o tratamento para isso? Se a empresa pode adoecer, ela também pode ser curada. A autora estrutura a solução no que ela batizou de método CARE. CARE é uma sigla para 4 pilares. O C é de cultura, que não é aquela frase bonita na parede, mas sim o que é tolerado, recompensado e repetido no dia a dia. A é de autonomia, que só funciona de verdade quando existe clareza nos papéis de cada um. R de resultados, que precisam de sistemas para acontecer de forma consistente. E, por fim, E de evolução, para a empresa não ficar parada no tempo. E olha, essa não é uma ideia exatamente nova. O Egon João da Silva, um dos fundadores da gigante WEG, já falava isso décadas atrás. Máquinas e equipamentos você compra. Agora, pessoas motivadas não têm preço. Elas são a base de absolutamente tudo. Ok, mas e a tecnologia? E a tal da inteligência artificial que todo mundo está falando? Ela não resolve tudo isso de uma vez? A resposta é bem direta: não. A IA é um amplificador, não um mágico. A simplicidade aqui já diz tudo. Pega uma empresa organizada, com processos claros, uma cultura forte, a IA vai acelerar os resultados de uma forma impressionante. Agora, se a empresa é um caos, bom, a IA vai simplesmente amplificar e acelerar esse caos. Em outras palavras, tecnologia sem uma boa gestão por trás só serve para uma coisa: gerar eficiência no lugar errado. É como ter um carro de Fórmula 1 para andar numa estrada de terra cheia de buraco. Simplesmente não vai funcionar. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. Como é que se constrói um lucro que não esgote o fundador, a equipe e, no fim das contas, o próprio negócio? A lição final de toda essa análise não é sobre implementar mais um software ou desenhar mais um fluxograma. É sobre entender que empresas são, na sua essência, ecossistemas humanos, criados para resolver problemas de outros humanos.
E aqui a gente chega no ponto central, no coração de toda essa discussão. Cuidar das pessoas não é um custo, não é uma distração do que importa. É, na verdade, uma das estratégias mais inteligentes para se construir um lucro sólido e que dura. Ambientes saudáveis retêm talentos, e talentos que ficam constroem resultados consistentes. É simples assim. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para o negócio, para a rotina do dia a dia e para a própria saúde, vale muito a pena se perguntar: esse lucro que está sendo perseguido hoje, o que é que ele está custando de verdade? Obrigado pela companhia